A paz do Criador Yal, a paz do Salvador Yalcha. Uma alegria estar aqui com vocês, amados de Yal dos Exércitos, para mais um dia, tá? De estudo das Escrituras, por intermédio de Yalcha, o Mashiach, tá? E por permissão do nosso Criador Yal, estamos aqui juntos mais uma vez para mais um ensinamento. E hoje, amados de Yal dos Exércitos, nosso Criador, nós vamos falar e tirar algumas dúvidas daqueles que são solteiros e daquelas que são solteiras e que são servos de Yal, tá? Eu não tô falando aqui para pessoas que não servem a Yal, que fique bem esclarecido isso. Eu tô falando aqui para homens que são solteiros e que servem a Yal, que são servos de Yal. E eu também estou falando aqui para mulheres que são solteiras e que servem a Yal. Então, estou falando aqui para servos de Yal, não é para pessoas que ainda estão no mundo, ok? Para isso ficar bem esclarecido. Então, hoje nós vamos falar qual é a vontade de Yal para os solteiros. Qual é a vontade de Yal para os seus filhos que são solteiros, para as suas filhas que são solteiras. Ok? Então, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, né? Porque às vezes poucas pessoas falam desse assunto. Pouquíssimas. É raridade você ver vídeos, tá? De servos de Yal ou de servas de Yal falando sobre esse assunto. De qual é a vontade de Yal para a vida dos seus filhos que são solteiros e das suas filhas que são solteiras. Como é que um servo solteiro e uma serva solteira deve caminhar? Mas ninguém fala. E aí fica aqueles desentendimentos, né? E muitos se perdem aí porque não sabe como conduzir a sua vida, ok? A sua vida de solteiro e a sua vida de solteiro. Então hoje todas essas dúvidas serão esclarecidas, ok? Com base das Escrituras, ok? Então vamos lá. Vamos começando indo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 até o 35. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 até o 35, ok? Vamos ler. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas de Yal, em como agradar a Yal. Mas o homem casado, preocupe-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher e estar dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem, preocupem-se com as coisas de Yal, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada, preocupe-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isto para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração a Yal. Ok? Este é o texto. Voltamos no início do texto, quando Yal diz: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas de Yal, em como agradar Yal. Então vamos começar aqui na parte dos homens. Depois vamos vir para a parte das mulheres, que está logo abaixo. Então, o homem que é solteiro e é um servo de Yal, qual que deve ser a preocupação dele? Deve ser em agradar a Yal. O homem que é solteiro, Yal está dizendo, o homem que não é casado, preocupe-se com as coisas de Yal, em como agradar a Yal. Então, na tua jornada, a tua preocupação
a você, homem, que é servo de Yahweh e é solteiro, a tua preocupação tem que ser em como agradar a Yahweh. A tua preocupação tem que ser em dedicar-se às coisas de Yahweh. Aí você pode perguntar, Marie, como que eu agrado a Yahweh? Em orações, jejuns, leitura da palavra. Você vai se dedicar às coisas de Yahweh. Ok? Tem o teu trabalho, vai trabalhar, chegou em casa. Qual que é a tua preocupação agora, depois que tu chega em casa do teu trabalho? Em se dedicar às coisas de Yahweh. Isso é precioso. Porque quando você chega em casa, você vai ter um tempo livre para se dedicar a Yahweh. Por quê? Você não vai ter que se preocupar em agradar a sua esposa, porque você não tem esposa. Você não tem filhos. Você é solteiro. Então, a tua preocupação deve ser essa. Como Yahweh diz, gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas de Yahweh, em como agradar a Yahweh. Por que ele diz, gostaria de vê-los livres de preocupação? Porque o homem casado é diferente, ele tem múltiplas preocupações. Que preocupações são essas, Marie, que um homem casado tem? Ele tem que trabalhar, se preocupar em trabalhar para manter a sua família. Ele tem que se preocupar em agradar a sua esposa, como Yahweh disse aqui embaixo, aos que são casados. Ele tem que se dedicar à sua esposa. Ele não pode se renegar a ela, porque depois que casa, é um só corpo, vira uma só carne. Um não pode renegar o outro. Então ele vai chegar do trabalho, depois que ele chegar do trabalho, a primeira coisa que ele vai fazer depois que ele chega do trabalho é o quê? Preocupar em dar atenção à sua esposa, a estar ali com ela, os dois juntos, ok? Então, ele está o quê? Dividido, porque ele tem que se dedicar, ok? Ao trabalho e à sua esposa, e depois ele vai tirar outro tempo para se dedicar às coisas de Yahweh. Então, ele não tem um tempo livre por completo para se dedicar só às coisas de Yahweh. Ele tem outras funções. Mas o homem solteiro, não. Ele vai trabalhar, vai chegar em casa e vai ter todo o tempo livre para se dedicar às coisas de Yahweh. Vai ter todo o tempo para jejuar, para orar, para ler a palavra. Então, ele está livre dessas outras preocupações. É isso que Yahshua HaMashiach está dizendo, está sinalizando. Ok? É isso. E isso é bênção. Isso é bênção. Só que muitos não sabem valorizar isso. Né? Muitos não sabem valorizar isso. A dádiva de estar solteiro. É uma dádiva, viu? É uma dádiva. Agora, vamos para a parte das mulheres que são servas de Yahweh e são solteiras. Aí, Yahweh diz por intermédio de Yahshua HaMashiach, tanto a mulher não casada como a virgem, preocupem-se com as coisas de Yahweh, para serem santas no corpo e no espírito. Então, nós, servas de Yahweh, que somos solteiras, qual que deve ser a nossa preocupação e como nós devemos andar? Nós devemos andar de forma para que a gente ande se dedicando às coisas de Yahweh. A nossa única preocupação tem que ser em agradar a Yahweh, em sermos santas no corpo e no espírito. A vontade de Yahweh para as suas filhas que são solteiras é essa, que a nossa preocupação seja em se dedicar às coisas de Yahweh, para sermos santas no corpo e no espírito. Então nós, servas solteiras, temos tempo livre para se dedicar às coisas de Yahweh. Nós não temos a preocupação
de ter que estar ali se dedicando ao nosso esposo, porque nós não temos. Porque se nós fôssemos casada, a nossa preocupação teria que ser em agradar o nosso esposo, como disse na palavra, né? Mas aí tem essa dádiva para as que são solteiras, servas de Iau. É uma grande dádiva, porque a nossa única preocupação deve ser em quê? Em se dedicar às coisas de Iau, porque nós vamos ter tempo para isso. Então nós temos tempo para jejuar, nós temos tempo para se dedicar a múltiplas orações, temos tempo para nos dedicar à leitura das Escrituras, ok? Porque estamos sem a obrigação de quem tem um esposo, ok? Então isso é dádiva. E a vontade de Iau é que nós permanecemos assim. Claro, se tiver controle sobre si. Então, tem que deixar isso bem claro. A mulher que é solteira e é uma serva de Iau, e ela tem controle sobre si, a vontade de Iau é que ela permaneça solteira, porque ela se controla. Ela não deixa que o seu corpo seja levado pelas vontades carnais. E aí ela não vai estar pecando contra Iau. E não vai estar ali sujando o seu templo. O homem é a mesma coisa. Permaneça solteiro se você tem controle sobre si. Se você não usa o seu corpo incorretamente. Ok? Agora, o homem e a mulher que é solteiro, mas não tem controle sobre si, então, o que a Ausha disse? Melhor que se case. Para não ficar ardendo de desejo e ficar pecando contra Iau. Ok? Então, tem que separar isso muito bem. Consegue estar solteiro e não pecar contra Iau com o seu próprio corpo? Louvado seja. Então a vontade de Iau é que você continue solteiro, é que você continue solteira, apenas se dedicando às coisas dele, ok? E você ter controle sobre si sendo solteiro, o que é esse controle, Marie, que você está falando que a gente tem que ver se a gente consegue? O controle é esse, é não estar se tocando, você mesmo se tocando, isso é abominação para Iau. O seu corpo, junto com o seu espírito, tem que ser santo. Entendeu? Tem que ser santo. Porque muitos não conseguem e se deixam levar por essas coisas. Mas tem uma forma de evitar isso. Porque quando você se dedica às coisas de Iau, todos esses pensamentos vão sendo tirados da sua mente. Enquanto mais você se dedica às coisas de Iau, mais esses pensamentos, essas vontades carnais, elas vão sendo arrancadas de você. Você não quer nem saber dessas coisas. É por isso que Yahushua Mashiach está dizendo, para vocês que são solteiros, a única preocupação de vocês deve ser se dedicar ao nosso Pai Iau. Porque enquanto mais a gente se dedica a Iau, mais a nossa carne vai ali tá sendo morta. A gente se dedica tanto às coisas espiritual que a vontade da carne vai morrendo. A vontade de ver pornografia vai morrendo. A vontade de ver nudez vai morrendo. A vontade de se tocar no seu próprio corpo vai morrendo. Vai morrendo. Muitos não sabem como se livrar da pornografia. Muitos não sabem como se livrar, muitas das vezes, de estar a pessoa mesmo se tocando. Tem como você se livrar disso?
Comece a se dedicar às coisas de Yau. Agora é de verdade. Tem que se dedicar de verdade, tem que fazer múltiplos jejuns, múltiplas orações, leitura das escrituras constantemente. Só dessa maneira vai conseguir se livrar desse tipo de coisa. Porque a tua mente vai estar tão focada em se dedicar a Yau que essas coisas nojentas vão estar sendo mortas, massacradas. Ok? Mas aqueles que nem dessa forma conseguem, porque não consegue ter disciplina, não consegue ter foco, então para você não viver pecando contra Yau e nem incitando a ira de Yau, então que se case. Então que se case, para não viver pecando. Então que se case. Que peça a Yau uma esposa boa, que peça a Yau um esposo bom e que espere por essa pessoa chegar. Não é sair pegando qualquer um e casando, não. Que vai dar ruim, vai sofrer. Mas peça a Yau direção. Peça que ele envie uma pessoa boa. E até lá, até essa pessoa chegar na sua vida, tenha controle sobre si. Tenha controle sobre si. Agora voltando, aqueles que realmente conseguem fazer isso, ter controle sobre si, não vai ficar se tocando, não vai ficar vendo pornografia, não vai ficar vendo nudez. Ele sabe, o homem ele sabe quando ele tem controle sobre o seu corpo, sobre as suas ações. A mulher também, ela sabe. Quando ela consegue viver sozinha, sem nenhum homem, a mulher sabe, o homem também. Então que permaneçam sós. A vontade de Yau é essa. Nós que temos controle sobre si e que sabemos viver sem um homem, e o homem sabe viver sem uma mulher, ele sabe que ele é uma pessoa controlada, ele sabe que ele não vai estar pecando contra Yau com o seu próprio corpo, ele sabe que ele vai fazer isso, que ele vai se dedicar às coisas de Yau, ela sabe que ela vai se dedicar às coisas de Yau. Então a vontade de Yau é essa: permaneçam só e vivam para se dedicar a mim. E isso é precioso. Mais uma vez, saibam que isso é precioso. Ok? Continuamos. Esclarecer outro ponto também. Não que o casamento seja uma coisa ruim, tá? Quero esclarecer algo também. Não que o casamento seja uma coisa ruim, porque o casamento foi algo que constituiu, ok? Então, não é que o casamento é uma coisa ruim. Se o seu sonho é casar, constituir família, ter filho, então que você se case, que você constitua sua família, tenha seus filhos, tá? É bênção. Matrimônio é bênção. Mas entenda, depois que casa, a vida é outra. Depois que casa, a vida é outra. Vai vir outras preocupações, vai vir outras preocupações. Então tem que ter a consciência disso. Casamento é uma bênção, mas só conseguem estar casados dentro de um casamento pessoas que são muito maduras, pessoas que já amadureceram, pessoas que têm a consciência e sabem do que é um casamento. No casamento, queridos, vocês vão ter que aprender a perdoar, vai ter que aprender a se entender, não vai poder sair correndo pro meio da rua quando acontecer algum desentendimento, não. Tem que sentar os dois ali e resolver. Casamento, queridos, é para pessoa madura. Casamentos são para pessoas maduras. Pessoas que sabem o que é um casamento. Porque no casamento vai exigir de você muitas coisas. O casamento para você que quer se casar vai exigir de você, homem, e você, mulher, muitas coisas. Como eu disse, vai ter que dar atenção para o outro, vai ter que entender o outro, não vai poder se renegar para o outro.
ok? Então, o casamento é para pessoas maduras, para que depois que se casem, não se separem. Fiquem juntos até a morte. Então, o casamento é para pessoas maduras, ok? Eu digo isso porque eu vejo o casamento dos meus pais, tá? E eles só estão juntos porque são pessoas maduras. E quem amadureceu primeiro não foi nem meu pai, foi a minha mãe. O amadurecimento do meu pai no casamento veio com um tempinho. Veio só depois que ele aceitou Iau e Yalcha. Já o amadurecimento da minha mãe é desde o princípio. Porque ela sempre foi madura, mesmo antes de aceitar Iau e Yalcha. Ok? Então, os meus pais estão juntos, fizeram agora 20 anos de matrimônio. 20 anos de matrimônio. Por que estão juntos 20 anos de matrimônio? Porque são pessoas maduras. Passaram por cima de muitas coisas para estarem juntos. Pessoas imaturas não podem casar. Porque não vai aguentar um apertão. E vai querer se separar. Por qualquer motivo. Já percebeu que pessoas imaturas, por qualquer motivo, quer separar? Não é assim, não. Casou, meu filho, a vida muda. Casou, a vida muda. Prioridades vão vir agora. Agora, se olha para si e sabe, não, eu sou um homem maduro, eu posso me casar. Não, eu sou uma mulher madura, posso me casar. Então, louvado seja Iau. Se casem, constituam a família de vocês, que sejam abençoados por Iau, né? Porque só pessoas maduras para um casamento ser duradouro. Irmãos, de verdade, eu sei do que eu tô falando. Porque eu vi a trajetória de todo o casamento dos meus pais. Eu vi o tanto de coisas que a minha mãe teve que perdoar para até hoje estar com o meu pai. A minha mãe teve que esperar 15 anos. A minha mãe teve que esperar 15 anos o meu pai amadurecer. Se a minha mãe não fosse uma mulher madura, ela não estaria mais com meu pai. Se a minha mãe não fosse uma mulher madura, ela não teria perdoado tantas coisas. Mas por que ela perdoou? Porque ela já era uma mulher madura no espiritual. Por que ela suportou tantas coisas? Porque ela já era uma mulher madura no espiritual. Então ela podia estar casada. E ela ia saber como levar um casamento. Ela ia saber ser uma mulher que edifica o seu lar. Literalmente, a minha mãe viveu essa palavra e vive. A mulher que sabe edificar seu lar. A minha mãe é a imagem, a prova viva disso. Então, o casamento dos meus pais estão até hoje por isso. Porque são pessoas maduras. Entende? Então, nós que somos solteiros, não temos esse tipo de preocupação. Somos livres no sentido de não ter ninguém, ok? Somos livres, irmãos. Eu acho importante valorizar isso, ok? Eu acho importante valorizar isso. Mas, Maria, é muito difícil estar sozinho, é muito difícil estar sozinha. Amados de Iau, pode até ser difícil. Eu também vivo sozinha. Eu passo por isso todos os dias da minha vida. Desde que eu aceitei Iau e o Salvador Yalcha e desci nas águas da imersão, eu estou sozinha há 3 anos. Sozinha há 3 anos. E eu vou dizer para você que está me ouvindo, pode até ser difícil, mas não é impossível. E eu vou dizer, é uma dádiva. É uma dádiva. Porque nós que somos solteiros, a minha mãe, ela fala uma palavra muito linda para mim, que eu nunca vou esquecer na minha vida. A minha mãe fala, filha,
você que é solteira e aqueles que são solteiros, vocês são livres para voar. Vocês são livres para voar. E ela diz isso no sentido espiritual. Porque realmente somos livres. Temos tempo de sobra para nos dedicar às coisas de alma. Sim, e somos livres para voar. Se eu quiser ir fazer uma viagem para tal cidade para pregar a palavra de algo, eu vou poder ir. Eu sou livre. Não tenho um esposo que primeiro eu vou ter que conversar, entrar em concordância, ele vai ter que ir comigo. Entende? Porque quando é casado, tem que entrar em concordância em tudo, os dois. Em tudo. Quando eu digo em tudo, é em tudo. Tanto para as coisas da terra, quanto para as coisas espiritual. Mas o que você está querendo dizer, Marie? Eu vou dar um exemplo muito fácil de vocês entenderem. Aqueles que são casados, até para jejuar, os dois têm que estar em concordância. Porque quando a gente entra em jejum, não pode ter ninguém tocando no nosso corpo. Então, quando os que são casados entram em jejum, eles vão se apartar por um pouquinho de tempo, né? Por um pouquinho de tempo, para estar ali em jejum, se consagrando. E depois que termina o jejum, e eles entregam ali para Ial, por intermédio de Ial, aí eles voltam novamente, não é verdade? A unirem seus corpos ali. Mas para isso acontecer, os dois têm que estar em concordância. A esposa vai falar, querido, hoje eu quero entrar em jejum, você concorda? Aí ele vai ter que concordar. Se ele não concordar, ela já não vai poder fazer. Porque se ela passar por cima, vai dar contenda, vai dar briga. E o que Ial disse? Que a mulher que é casada se preocupe em agradar o seu marido. O que Ial disse para o homem que é casado, preocupe-se em agradar a sua esposa. Então, tem que estar em concordância, um vai ter que agradar o outro. Vai ter que um agradar o outro. E tudo vai ter que ter o consentimento e a permissão um do outro. Tá bom, querida, quer jejuar hoje? Vamos jejuar, louvado seja Ial. Aí os dois entram em jejum. Se separam ali por um tempo mínimo, né? E depois voltam. Se separam, não é de casa não, tá? É os corpos que quando tá jejuando, os corpos, né? Dão uma separadinha ali, né? Que não pode estar um ali tocando o outro porque tá em plena consagração. E depois volta, né? Aí, às vezes, o homem, não, meu amor, hoje não dá pra gente jejuar. A gente pode jejuar semana que vem? Qual que vai ser a atitude dela? Tá bom, meu amor. Semana que vem nós jejuamos. Para não dar brecha para Satanás entrar. Porque ela sabe que se ela se casou, ela tem que ter entendimento disso. Se ele se casou, tem que ter entendimento disso. Depois que tá casado, não vai poder ficar reclamando, não. Ah, e se eu soubesse que era assim, não tinha casado. Ah, mas se eu soubesse que era assim, não tinha casado. Aí é que tá, né? Por isso que eu falo. Vocês que são solteiros, pensem 1000 vezes antes de casar. Procurem entender o que é um casamento. E as bases que tem que ter para poder se casar. Porque depois não vai poder estar jogando na cara da mulher e se soubesse que era assim, não tinha casado. A mesma coisa da mulher. Ai, fica jogando na cara do homem. Ai, se soubesse que era assim, não tinha casado. Entende? Aí não dá um mês, está separado. Incitando a ira de Ial. Então, queridos, as escrituras estão nas nossas mãos para nós saber como conduzir a nossa vida. Então, quer casar, veja se você está preparado para isso. E saiba e procure ver como é um casamento. Ok? E se você é solteiro e é solteira e tem domínio do seu corpo e domínio de si, permaneçam sozinhos e se preocupem apenas a se dedicar às coisas
divinas, ok? E quando nós nos dedicamos às coisas divinas, esses desejos carnais vão sendo arrancados. Podem ter certeza disso, eu sou prova viva disso. Ok? Mas por que você está falando isso? Porque enquanto mais a gente se dedica às coisas de alma, mais as coisas mundanas vão saindo de nós. Ok? Então, quando a gente é solteiro, a nossa vida no dia a dia não pode ser contraditória do que Yao está ordenando. Porque o que Yao disse? Vocês que são solteiros, preocupem-se em dedicar-se às minhas coisas, ok? E a mesma coisa Yao falou tanto para o homem solteiro e para a mulher solteira, tá? E quando a gente nos dedicamos às coisas de Yao, as vontades da carne vai sendo tirada. Então, o homem solteiro que é sozinho, a vontade dele tá vendo nudez vai sendo arrancada. Porque ele está se dedicando às coisas de Yao. Ele está se dedicando ao jejum, à oração, à leitura da palavra. Aí a carne dele vai estar sendo o que? Morta. Aí ele vai parando de ver coisas que não agrada a Yao. Quais são essas coisas? Pornografia, sensualidade. Vai parar. Se tinha esse vício de estar se tocando, vai parar. Tanto o homem quanto a mulher. Porque para nós que somos solteiros, não é porque somos solteiros que a gente vai poder ficar fazendo esse tipo de coisa, porque essas coisas são abominações para Yao. Nós que somos solteiros não podemos estar nós mesmos nos tocando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não podemos, porque o nosso corpo tem que ser santo, tanto o corpo como o espírito, como disse aqui, para serem santos no corpo e no espírito. Então não pode estar se tocando, não pode estar vendo pornografia, não pode estar vendo nudez. Não pode. Tem que se dedicar às coisas de Yao. E quando se dedica às coisas de Yao, todas essas vontades carnais vão sendo o quê? Arrancada, 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 arrancada. E quando você vê, você já nem lembra mais dessas coisas. Irmãos, irmãs, isso é tremendo. Nós que somos solteiros, temos tanto tempo para se dedicar às coisas de Yao, que quando a gente começa nesse processo de estar em plena dedicação às coisas de Yao, irmãos, a nossa mente ela fica tão limpa, que a nossa carne ela fica morta, mas tão morta, que a gente nem lembra mais dessas coisas. Sou a prova viva disso. Como eu disse, eu estou sozinha há 3 anos. E eu não sinto vontade de fazer nenhuma dessas coisas que eu citei para vocês. 0. Ah, Marie, mas a tua carne não reclama? Sim, reclama. Mas e daí? O teu espírito está mais forte do que a carne. Isso é lindo. Porque quando o espírito ele é mais alimentado do que a carne, ele sempre está ali, mais alto que a carne. Aí ele combate a vontade da carne, porque você tem alimentado mais o espírito do que a carne. É isso que é maravilhoso. Então, como a gente está se dedicando 100% às coisas de Yao, quem que a gente está alimentando mais, meus queridos? A carne ou o espírito? O espírito. O espírito está recebendo constantes orações. O espírito está recebendo constantes jejuns. O espírito está recebendo constante leitura da palavra. E o espírito vai crescendo, crescendo, crescendo. E a carne vai, ó, descendo, 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 descendo. Quando vê, tá morta. Aí quando ela tem uma vontade ou outra, é mesmo que nada. Porque o espírito está mais forte. A vontade pode até vir, mas rapidamente repreendida. Você abre a boca e fala, está repreendido no nome de Yausha.
não tem outra. Rapidamente é repreendido. Entende? E isso é divino. Isso é grandioso. Por isso, eu quero que vocês que são solteiros entendam. Ser solteiro não é sinônimo de infelicidade. Pelo contrário. Aos meus olhos, quando eu entro na luz das Escrituras, eu vejo que isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva. E que deve ser valorizado. Como disse a minha mãe, nós somos pássaros livres para nos dedicar por completo, 100% às coisas de alma. Que possamos valorizar isso. Ok? Continuamos na leitura da palavra. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 26 e versículo 28, ok? Ainda em 1 Coríntios, nós vamos andar bastante na Epístola de Coríntios, que é onde sinaliza toda essa trajetória para os solteiros. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 26 até o 28, diz assim: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você estar casado? Não procure separar-se. Então, tá casado, casou, foi o que eu disse há minutos atrás. Casou é pro resto da vida. Casou é pro resto da vida. E o Criador está dizendo, o homem que é casado, a mulher que é casada, não se separem. Não se separem. Ok? Agora, estar solteiro, não procure esposa. Prestem atenção nisso aqui. Estar solteiro, não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. Tá vendo o que eu falei lá atrás? Se quer casar, então se case, não comete pecado. Se tem o sonho de casar, de constituir família, então louvado seja Yahweh, se casem, constituam família, tenha filhos, se for o sonho, se for a vontade. Mas sejam maduros para entender que depois que casou, não se separem. Saibam ser maduros para enfrentar as crises que tem num casamento. Porque um casamento, amados de Yahweh, não são só flores. Tem muitas crises. Tem muitas crises. Ok? Então, para estar casado, tem que ser pessoas maduras. Só pessoas maduras estão preparadas para um casamento. Pessoas imaturas não podem se casar, porque não vai dar um mês. Na primeira circunstância vai querer separar. E aí incita a ira de Yahweh. Incita a ira de Yahweh. Então, quer casar? Que se case. Mas procure entender como é um casamento, ok? Vamos continuar. E se uma virgem se casar, também não comete pecado, ok? A mulher também, se quiser se casar, louvado seja Yahweh, que se case e esteja preparada para se dedicar a partir desse momento ao seu casamento, ao seu esposo, e saiba enfrentar as lutas e tudo que vem dentro de um casamento. Não é fácil manter um casamento, ok? Não é fácil. Vamos lá, continuamos. Mas aqueles que se casarem
enfrentarão muitas dificuldades na vida. Olha o que eu disse para vocês. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. É o que eu disse, um casamento não é só flores. Depois que você se casar, você vai enfrentar muitas, mas muitas dificuldades. E você não vai poder correr delas feito um menininho, feito uma menininha. Vai ter que enfrentar. Olha isso aqui. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E é a realidade. Então, só se case se você estiver preparado para essa realidade. Tanto você homem quanto você mulher. Porque quando você se casa, vai vir as dificuldades. Homens e mulheres casadas só pode se casar se já aprendeu a perdoar. Se não sabe perdoar, melhor nem se casar. Melhor nem se casar. Quando você está casado, o que mais você vai botar em prática é o perdão, pode ter certeza disso. Os meus pais estão casados há 19 anos. Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos que os meus pais estão casados. E o casamento dos meus pais só estão de pé até hoje. Porque são maduros. Mas não pensem que o meu pai amadureceu no mesmo momento que a minha mãe. Sempre quem foi a madura do relacionamento foi a minha mãe. O meu pai só veio amadurecer depois que ele aceitou Iau e Yasha, tá? Antes disso, se a minha mãe não fosse exatamente a mulher que sabe edificar o seu lar, a minha mãe é a prova viva e o espelho da palavra que diz assim: a mulher sábia edifica o seu lar. A minha mãe vive debaixo dessa palavra. E a minha mãe é o espelho vivo dessa palavra. Porque se a minha mãe não fosse uma mulher sábia, ela não estaria mais com o meu pai. Se a minha mãe não soubesse perdoar, ela não estaria mais com o meu pai. Então, para os meus pais estarem casados 20 anos, a minha mãe perdoou muitas coisas. E a minha mãe soube esperar 15 anos para o meu pai amadurecer. Demorou 15 anos para o meu pai amadurecer. E a minha mãe não saiu correndo. A minha mãe não pediu a separação. A minha mãe enfrentou todas as dificuldades. Porque ela já era uma mulher madura. Agora, se a minha mãe não fosse uma mulher madura, ela não estaria com o meu pai. Não estaria. Então, é isso que Yahshua Mashiach está falando. Quando vocês se casarem, virão muitas dificuldades na vida. E vocês, já que aceitaram se casar, vão ter que saber enfrentar isso. Então, de verdade, se você servo, se você serva, são solteiros, se vocês não estão preparados, não se casem. Não se casem. Aí continua. E eu gostaria de poupá-los disso. Tá vendo que Yahshua Mashiach tá falando para nós? Eu vou ler de novo. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Então, nós que somos solteiros, Yahweh quer nos poupar destas dificuldades. Yahweh quer nos poupar dessas coisas. Entende? Yahweh está literalmente
nos livrando dessas coisas. Repito, não que o casamento, amados de Yahweh, seja algo ruim. Casamento é uma bênção. Foi Yahweh que instituiu o casamento. Mas para o casamento ser uma bênção e para o casamento ser duradouro e ser até a morte, os dois têm que ser maduros e têm que estar preparado para perdoar. Tem que estar preparado para enfrentar todas as barreiras, todas as lutas que tem dentro de um casamento. Porque, irmãos, pessoas que são casadas, Satanás ataca muito os matrimônios. Marie, por que Satanás ataca tanto os matrimônios? Exatamente por isso, porque é uma instituição, foi instituído por Yahweh. O casamento é uma criação divina, amados. É por isso que Satanás tem tanto ódio dos matrimônios, porque o casamento é uma criação divina, amados. E tudo que é criação divina, que foi criado pelas mãos de Yahweh dos exércitos, Satanás quer destruir. Entendem? Compreendem? É por isso que os matrimônios, amados, são tão atacados. Então, aqueles que se casarem serão atacados. Virão muitas tentações. Mas assim, muitas. Mas muitas provações. Como eu disse, eu dei o exemplo do casamento dos meus pais. Meu pai celestial. Quanto que a minha mãe teve que lutar, irmãos, no espiritual para salvar o casamento dela, irmãos. Quanto que a minha mãe passou 15 anos. 15 anos. Eu vi a minha mãe passando 15 anos em constantes jejuns, em constante oração, para poder salvar o casamento dela. Porque o casamento da minha mãe sempre foi atacado por Satanás. Mas Satanás não venceu. E meus pais estão juntos até hoje. Porque a minha mãe foi essa mulher sábia. Mas para o casamento da minha mãe, tá como está hoje, ela teve que lutar por intermédio de Yahushua 15 anos. E para você aguentar, esperar, obter vitória durante 15 anos, tem que ser uma pessoa muito madura para saber esperar. Tem que ser uma pessoa muito madura, senão desiste, senão se cansa, entende? Entende? Mas por que ela não se cansou? Porque ela sempre lutou com as maiores armas, que é a oração e o jejum. E ela sempre foi uma serva obediente. A obediência, ela obtém grandes vitórias. A minha mãe sempre foi uma serva obediente ao seu Criador Yahweh, por intermédio do seu mestre Yahushua Mashiach, o nosso Salvador. Então, entenderam? Compreenderam por completo o que a palavra está nos dizendo? Então, Yahweh quer nos livrar desse tipo de preocupação, ok? Então, continuamos. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Por que Shaul está dizendo isso? Porque Shaul vivia sozinho. Shaul, o apóstolo Paulo, vivia sozinho. O apóstolo Paulo vivia apenas para se dedicar às coisas de Yahweh, por intermédio de Yahushua. Aí o apóstolo Shaul está nos dizendo, por intermédio de Yahushua, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, só.
Então, nós que somos solteiros, qual é a vontade de Yahweh para nós que somos solteiros? Que fiquemos só. Qual é a vontade de Yahweh para você que é viúva? Fique só. Se dediquem às coisas de Yahweh. E vocês estarão livres de muitas preocupações. Ok? Mas, aí Paulo continua. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aí, Paulo explica algo muito importante. Recapitulando. A vontade de Yahweh para nós que somos solteiros é o que, amados de Yahweh? Que fiquemos sozinhos. A vontade de Yahweh para você que é viúva, para você que é viúvo, qual que é a vontade de Yahweh? Permaneçam sozinhos. A primeira vontade de Yahweh é essa. Mas, aí vem a segunda coisa. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. O que Yahweh está nos dizendo? Yahweh está nos dizendo, olha, a minha vontade para vocês que são solteiros, viúvos e viúvas, também estão nesse mesmo meio. A minha vontade é que vocês permaneçam solteiros. Mas se vocês não sabem se controlar, para vocês não estar pecando com o templo de vocês, que é o corpo de vocês, contra mim, então é melhor que se case, do que vocês ficar solteiro, mas aí pecando. Então melhor que se case, para não ficar ardendo de desejo. Porque, queridos, aqueles que não têm controle do seu corpo, ele vai fazer tudo que o corpo quer e que a carne deseja. Ok? Aqueles que não têm controle do seu corpo, que não sabe ter domínio próprio, tudo que a carne pedir, ele ou ela vai fazer. A carne vai pedir para se tocar, ele vai se tocar. Ela vai se tocar. A carne vai pedir para ver pornografia, ele vai ver. Ela vai ver. A carne vai pedir para ver nudez, ele vai ver. Ela vai ver. Por quê? Não tem controle de si. São fracos. São fracos ainda. E se ainda não tem controle de si e não sabe ter domínio próprio, então é melhor se casar do que ficar cometendo esse tipo de coisa. Porque isso é abominação para Yahweh. Nós não podemos, nós que somos solteiros, estar nos tocando. Nós não podemos estar vendo pornografia, nudez. Não podemos. Entende? Aí, para não estar pecando contra Yahweh, ele diz, para vocês não estar pecando contra mim, é melhor que vocês se casem e tenham a esposa de vocês e coabitem com ela. E coabitem com ela, para vocês não estar usando o corpo de vocês de maneira errada. Para vocês não estar usando o corpo de vocês de maneira errada. Então, que se case. Casou, vira uma só carne. Vira uma só carne. E aí, tá lá casado, não vai estar usando o corpo de maneira errada, né? Vai estar usando o corpo ali, os dois juntos, um para o outro. Entende? Então, é isso que Yahweh está falando conosco. Se não tem controle de si, então que se case, para não estar pecando contra Yahweh, ok? Porque, irmãos, não tem coisa pior do que estar usando o nosso corpo de maneira errada. Por que, Marie, que você diz isso? Que não tem coisa pior do que ficar usando o corpo de maneira errada. Porque, amados de Yahweh, o nosso corpo é templo de Yahweh. O nosso corpo é o templo vivo para adorar a Yahweh. Como que eu posso estar invocando o nome de Yahweh com os meus lábios, se no meu dia a dia eu fico me tocando, se no meu dia a dia eu fico vendo pornografia, eu fico vendo nudez?
o meu corpo vai estar imundo, o meu corpo vai estar podre. E o nome de Iau e o nome de Yausha são santos, são sagrados. Então, o corpo que invoca o nome de Iau e o nome de Yausha tem que ser santo. Tem que ser santo. Para quando você ajoelhar ali para orar, o seu corpo não esteja imundo, para que suas orações sejam atendidas. Porque se eu fico vendo pornografia, nudez, me tocando, o meu corpo vai virando treva, 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 treva. A pessoa vai ficando fedida. O corpo vai ficando empodrecido. Então nós não podemos, amados de Iau, usar o nosso corpo de maneira errada. É por isso que Iau está dizendo, se não tem controle do corpo de vocês, para não estar cometendo esse tipo de abominação, então que se case e seja só um com a sua esposa, e seja só um com seu esposo. E tudo que vocês for fazer ali, vai ser apenas os dois juntos. Vai ser os dois juntos. E o matrimônio é algo que Iau consagrou. Então não vai ser errado. Não vai ser errado coabitar com seu marido e você coabitar com a sua esposa. Porque Iau abençoa, Iau consagra e consagrou o matrimônio. Entende? E aí você não vai estar usando o seu corpo de maneira errada. Claro que não. Porque você vai estar usando o seu corpo com a sua esposa e você vai estar usando o seu corpo com o seu esposo. Os dois juntos casados. O matrimônio que Iau abençoa. Ok? Agora, o que não pode é estar sozinho, é solteira, mas fica usando o corpo, cometendo tudo isso que eu falei. Então, está empodrecendo o seu corpo. Está vendo pornografia, está empodrecendo o seu corpo. Está vendo nudez, está empodrecendo o seu corpo. Está se tocando, está empodrecendo o seu corpo. Então, se não consegue, para não estar pecando contra Iau, que se não consegue controlar-se, então que se case. Então que se case, para não estar cometendo abominações. Ok? Agora, se consegue ficar sozinho, se sabe que tem domínio próprio, se sabe que pode levar uma vida somente com Iau e com Yausha, como o apóstolo Paulo levou, sem cometer esse tipo de coisas nojentas, louvado seja Iau. Permaneça só, como a palavra está dizendo. Como a palavra está dizendo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, só. Mas só permaneçam só, aí Paulo fala, só permaneçam só se, porém, vocês tiverem controle de si. Agora, se, porém, vocês não conseguem ter controle de si, então que se casem. Entendem, queridos? E então, para nós que somos solteiros, a gente não pode ser solteiro e estar cometendo coisas erradas no nosso dia a dia. A vida de um homem e de uma mulher que é solteiros tem que viver uma vida santa para Iau. Como diz na palavra que nós lemos aqui. Temos que viver uma vida santa para Iau. Apenas nos preocupando em nos dedicar às coisas de Iau. Então, repetindo, qual que é a vontade de Iau para os solteiros? Que se preocupem apenas em se dedicar às coisas de Iau. Ok? E que permaneçam solteiros. Porém, se tiverem controle de si. Ok? Se não tem controle de si, repito, então que se case, para não estar pecando contra Iau. Ok? Então, nós que somos solteiros, temos que viver uma vida santa,
no corpo e no espírito, como disse a palavra. Ok? A palavra disse no corpo e no espírito. Diz aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 até o 35. Aí diz: mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração. Tá vendo? Em plena consagração. Para serem santas no corpo e no espírito. Tá vendo? Então, nós que somos solteiros temos que viver uma vida de santidade. E mais uma vez eu repito, não é impossível. Pode ser difícil, mas impossível não. Ok? Não é impossível. Porque muitos colocam um obstáculo na frente. Não, é muito difícil, não é isso. Não. Não é impossível. Difícil é, mas impossível não. Ok? E como eu disse, por quê que não é impossível? Porque quando você se dedica tanto às coisas divinas, todas essas vontades carnais vão sendo tiradas de você. E por que eu digo que pode ser difícil, mas não é impossível? Temos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, até a sua morte, viveu uma vida de um homem solteiro. E viveu uma vida de um homem solteiro que se dedicava apenas para as coisas de alma. E ele conseguiu. Ele conseguiu. E ele não ficou dando lugar à carne dele. Ele conseguiu mortificar a carne dele. Ele conseguiu matar a carne dele. Porque as escrituras relatam que Paulo vivia em pleno jejum. As escrituras relatam que Paulo vivia em muitos jejuns, em constantes jejuns, em constante oração. Qual é a carne, queridos, que não morre quando você vive uma vida em constante jejum, em constante oração, em constante leitura da palavra? Ela morre. Ela morre. Ela morre. Porque você está alimentando mais o espírito. E quando você alimenta mais o espírito do que a carne, o espírito sempre vai vencer, amados. Entende? O espírito sempre vai vencer. Então, por isso que é possível. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Mas só vai ser possível se realmente você botar isso em prática. Se realmente você viver uma vida em constante jejum, em constante oração, em constante dedicação às coisas de alto. Agora, é claro, se não jejuma, se não ora, se não lê a palavra, realmente não vai conseguir nunca. Realmente não vai conseguir nunca. Aí vai estar sempre cometendo essas coisas nojentas. Aí vai estar sempre ali, com o olho na pornografia, com o olho na nudez, se tocando. É claro. Só alimenta a carne. Como é que vai se livrar? Compreendem? Agora, quando você toma a decisão, não. Eu quero apenas me dedicar por completo às coisas de alma. E você coloca isso em prática e vive a sua vida em constante jejum, constante oração, constante dedicação às coisas divinas. Aí você vai conseguir. Você vai conseguir viver só. Vai conseguir viver só. Apenas se dedicando às coisas divinas. E você vai ser feliz. E você vai ser feliz. Porque eu sou a prova viva disso. Eu não sou infeliz. Eu sou uma menina muito feliz.
Eu sou uma menina muito feliz. Por mais que eu tenha que estar constantemente massacrando a minha carne, assim, eu vou ser bem sincera para vocês, como eu sempre fui, desde quando eu aceitei Yau e Yausha. Eu sempre fui uma pessoa muito sincera. Eu digo para vocês, é claro que a gente vive uma vida de constante massacre na carne, sim. Sim. Mas isso não significa infelicidade. Pelo contrário. Eu vejo isso como uma dádiva. Entende? Vou ser muito sincera em outro termo também. Claro que tem dias que a minha carne está muito mais irritada. Tem dia que a minha carne está muito mais irritada, porque eu não estou dando o que ela quer. E como a minha carne está muito mais irritada, eu vou sentir mais esses espinhos me furando, entende? Porque vai ter dias que a sua carne vai reclamar mais, vai ter dias que ela vai reclamar menos. Compreendem? Mas isso não significa que você vai ser infeliz. Pelo contrário, você vai estar sendo um vencedor, uma vencedora, porque você vai estar mostrando o quanto você tem domínio próprio e controle do seu corpo. Então isso para mim é motivo de alegria. Como eu disse, eu não vou dizer que é algo fácil, não é. É realmente, queridos, uma vida de extrema dedicação aí, quando você é solteiro. Para você matar todos os seus desejos carnais, tem que ter uma dedicação realmente, como Yao disse, que vivam em plena dedicação para mim, porque realmente só você vivendo em plena dedicação a Yao é que você não vai pensar em nada que vem do carnal, compreende? Mas para isso tem que estar constantemente ali, jejuando, orando, lendo a palavra. A minha vida é essa. A vida da irmã de vocês, Marie, é essa. A minha vida é orar, jejuar e ler a palavra. Tem madrugadas que a minha carne grita. Tem madrugadas que eu não consigo nem dormir. Porque a minha carne está reclamando. Porque ela quer o que é abominação para Yao. Ela quer o indevido. E como eu não dou esse direito para ela, ela fica reclamando. E aí o meu corpo é sacudido para um lado, para o outro. Aí vem insônia. Tem noites que eu fico praticamente sem dormir. Porque ela tá o quê? Gritando, reclamando. Então, como eu disse, o espinho tá me furando. Mas aí eu resisto. Eu resisto e eu abro a minha boca e eu digo, eu não vou fazer o que você quer. Eu não vou fazer o que você quer. Aí eu levanto no meio da madrugada. Vou orar. Aí ela vai se acalmando. Se eu não dormir bem hoje, amanhã eu durmo, não tem problema. Mas eu não vou fazer o que ela quer. Eu vou fazer o que o Criador Yao quer. Ah, Marie, mas isso não é uma vida infeliz? Claro que não. Quem tem Yao não é infeliz. Quem tem amor às coisas Yao não é feliz. Quem ama Yao verdadeiramente não é infeliz. Para mim é uma honra dizer não à minha carne para agradar ao meu Criador Yao. Para mim é uma honra passar noites sem dormir e acordar no outro dia com a minha consciência limpa e tranquila de que eu não cometi o que a minha carne queria. Para mim é honra e isso me traz felicidade. Porque para mim a maior tristeza é você fazer aquilo que desagrada a Yao. A sua consciência pesa. E você dá várias legalidades para Satanás entrar na sua vida. Por que Satanás entra na vida de tantos filhos de Yao, de tantas filhas de Yao que são solteiros? Por quê? Porque dá legalidade para isso. Faz o que ele quer. Entende?
A gente não pode dar legalidade a Satanás. A gente não pode deixar as brechas abertas, nós que somos solteiros. Temos sempre que fechar essas brechas. E temos sempre que resistir ao desejo carnal. Tá? Então, se você realmente sabe que agradar a Yahweh é o maior tesouro, você vai conseguir viver sozinho. Você vai conseguir viver sozinha. Mas só vai conseguir se realmente tiver controle de si. E procurar ter esse controle. Como eu disse, você pode sim me perguntar, Marie, mas como é que eu procuro ter esse autocontrole a qual você está me dizendo? Como que eu faço isso? A resposta eu dei no início. Você vai conseguir obter esse autocontrole e esse autodomínio do seu corpo e dos seus pensamentos em plenos jejuns, em múltiplos jejuns, em múltiplas orações e ler muitas escrituras. E o seu espírito vai estar sendo alimentado só com o que é divino. Cara, e você consegue ter um autocontrole impressionante quando você está realizando isso. Quando você está botando isso em prática. Você consegue ter um autocontrole tremendo do seu corpo, da sua carne. E aí ela não te leva para aquilo que ela quer te levar. Porque ela quer ir, mas você não vai não. Aí você arrasta. Não, você vai ficar aqui. Entende? Então, para mim, a maior alegria... Você pode me perguntar qual que é a sua maior alegria, Marie? A minha maior alegria não envolve nada dessa terra. A minha alegria, verdadeiramente, irmãos, olhando nos olhos de vocês, a minha maior alegria é em obedecer a Yahweh. Tudo que eu passo, tudo que eu resisto, é porque eu amo a Yahweh acima de todas as coisas. E é porque eu quero agradar a Ele. Porque eu quero viver a eternidade com Ele, com o nosso Pai. Então tudo que eu passo, todos os nãos que eu digo à minha carne, é porque eu amo Yahweh profundamente, eu amo meu Criador. De verdade, com toda a minha fé, com toda a minha força, de todo o meu espírito. E quando a gente tem esse amor profundo pelo Criador Yahweh, a gente sente prazer em dizer não às vontades carnais. Só consegue dizer não às vontades carnais quem ama Yahweh de verdade. Então você que tem esse amor verdadeiro por Yahweh dos exércitos, você vai conseguir. Você vai conseguir. Ok? Então, eu vou botar 3 pontos aqui e vou concluir esse estudo. Primeiro ponto, tenha autocontrole, permaneçam sozinhos se vocês são solteiros ou viúvos, permaneçam sozinhos, ok? Primeiro ponto, repetindo, se são solteiros e têm autocontrole, permaneçam sozinhos, porque essa é a vontade de Yahweh para os solteiros. Agora, se não tem autocontrole, então que se casem, ok? Que se casem. Mas saibam esperar Yahweh dar uma pessoa boa para vocês, ok? Não se casem por desespero, porque não vai dar certo. Não se casem só para satisfazer a vontade carnal de vocês, porque vai dar errado. Se casem por amor. Se casem por amor. Porque só o amor resiste. Só o amor resiste a tudo que Satanás faz e ele tenta destruir num casamento. Só o amor vai resistir. Então não se casem só para satisfazer o desejo carnal de vocês, porque vai dar errado. Vai dar errado. Porque quando vocês conseguirem o que quer, aí
já não vai ter mais sentido para você estar dentro de um casamento, entende? Se casou pelo carnal, compreende? Então, não se casem para satisfazer o carnal, se casem por amor. De você olhar para essa pessoa e você dizer, não, eu vou casar com ela porque eu amo ela e por ela eu vou suportar tudo que vir à minha frente. Não, eu vou me casar com ele porque eu amo ele e porque eu amo ele eu vou suportar toda a provação que vai vir pela frente quando nós estivermos casados. Ok? Ok? Compreenderam? Então, não se casem só para satisfazer os desejos carnais. Se casem por amor de verdade. De verdade. Olhem para dentro de si e vejam, será mesmo que eu amo essa mulher? E eu quero casar com ela? Será mesmo que eu amo esse homem e eu quero casar com ele? Para lá na frente não dar errado. Ok? Então, se casem por amor. Não é para satisfazer desejo de carne. Não é para estar só cometendo o ato sexual no casamento. Porque não é isso. Casamento não é apenas isso. Casamento é uma junção de muitas coisas. Ok? E não é o ato sexual que sustenta o casamento de ninguém, não. É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Não é só isso. Ninguém se casa só para estar cometendo ato sexual, não. Porque vai ter momentos que a tua esposa vai estar doente e tu não vai poder fazer isso. Vai ter momento que o teu esposo vai estar doente e tu não vai poder fazer isso. E você vai continuar amando ele, vai continuar amando ela do mesmo jeito. Porque o que está em primeiro lugar é o amor. É o amor. E o amor suporta as outras coisas. E o amor, ele é compreensivo. Compreensivo. Entende? O amor, ele é compreensivo. Quem se casa apenas para satisfazer o desejo carnal, não vai estar com essa pessoa nos momentos difíceis. Não vai, porque se casou só pelo carnal. Só conseguem estar juntos na parceria, nos momentos bons e nos momentos difíceis, quem casou por amor. Compreende? Então, quando a esposa estiver doente, não poder fazer quase nada, mal levantar da cama, esse homem vai continuar com ela, porque ele casou por amor. Não foi só para estar cometendo ato sexual com ela, ele casou por amor. Então, ele vai estar com ela na enfermidade também. Tá com ela no momento bom e vai estar com ela no momento difícil também. A mesma coisa, a mulher. Quando esse homem estiver enfermo, ela não vai largar ele. Ela não vai largar ele. Ela não vai trair ele. Por quê? Ela casou por amor. Então, ela vai estar com ele no momento bom e no momento da enfermidade também. Então, segundo ponto, se casem por amor e não para satisfazer o desejo carnal. Terceiro, eu vou pontuar de novo. Se é o teu sonho, homem, casar e constituir família, que se case. Se é o teu sonho, mulher, casar e constituir família, que se casem. Louvado seja Yahweh. Repito, o matrimônio foi instituído por Yahweh. O casamento é uma criação divina. Então, quem tem esse sonho, ok? Realizem. Mas realizem com uma pessoa certa, com uma pessoa enviada por Yahweh, ok? E para você saber que essa pessoa é enviada por Yahweh, você tem que analisar tudo, ok? Analisou tudo, viu que realmente é uma pessoa enviada por Yahweh? Então que se casem, que sejam muito felizes e que Yahweh abençoe o matrimônio de vocês, ok? Então esses são os pontos aqui que eu pontuei para tudo ficar muito esclarecido na mente de vocês, para que não haja dúvida e para que vocês saibam como levar uma vida que agrada a Yahweh, ok? Então, fica aqui, tá bom? Esse estudo, ok? Para os que são solteiros, para as que são solteiras, tá?
e que servem a Yahweh, ok? Repetindo, esse estudo aqui é para pessoas, é para os solteiros que são servos e servas de Yahweh. Eu não estou falando aqui para pessoas do mundo, tá? Porque pessoas do mundo ainda não têm o entendimento aberto, ainda não têm uma mente aberta e nem ensinável, ainda estão no mundo, tá? Só vão ter a mente aberta, né, quando Yahweh resgata. Então eu tô falando, esse estudo aqui é para pessoas que já servem a Yahweh, ok? Então fica aqui esse estudo sobre qual é a vontade de Yahweh para a vida daqueles que são solteiros, que são servos dele e servas dele, ok? Então fica aqui esse estudo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar, tá? Sempre vocês têm uma troca muito maravilhosa comigo aí nos comentários, tá bom? Eu sempre faço questão de responder vocês, eu sempre fico atenta, tá? Às mensagens de vocês, porque essa comunhão é algo que eu valorizo muito, tá bom? E a gente foi chamado para isso, para ajudar um ao outro e para esclarecer tudo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, seja sobre essa questão ou sobre outras questões, mas eu creio que sobre esta questão aqui ficou tudo muito bem explicado. Mas se mesmo depois desse estudo você tiver alguma dúvida, tá? Mesmo se ficou alguma dúvida, podem me perguntar. Eu vou fazer questão de fazer outro vídeo falando, explicando novamente aquilo que você ficou com dúvida, tá bom? Ou se você tem alguma outra dúvida de algum outro assunto, falem também, comuniquem aí, deixem escrito aí nos comentários. Como eu disse, eu tô sempre atenta às mensagens de vocês, porque é algo que, para eu estar aqui, eu me dedico muito para isso, tá? Eu não pego o meu celular e eu não abro uma câmera de vídeo para falar das escrituras, para falar o nome de Yahweh e para falar o nome de Yahusha sem antes eu estar preparada, sem antes eu estar revestida e sem antes eu estar botando em prática tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então, primeiro, eu tenho muita responsabilidade com a vida de vocês, ok? Mesmo que muitos rostos eu nunca nem vi, mas eu não preciso ver o rosto de vocês para ter o amor para com a vida de vocês, porque esse amor já foi gerado dentro de mim por Yahweh dos Exércitos, ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, podem deixar aí no comentário, tá bom? Que eu vou fazer questão de tirar essas dúvidas com base nas escrituras, não com o meu próprio entendimento, tá? Mas com base nas escrituras, ok? Por intermédio de Yahshua Mashiach, sendo guiado, tá? Por Yahweh dos Exércitos, ok? Então, fica aqui esse estudo para vocês, tá bom? Espero que tenham entendido, tá? Então, fica aqui o meu abraço, a minha paz de Yahshua, tá bom? Para vocês, se cuidem, fiquem bem, tá bom? Que Yahshua abençoe a vida de vocês, tá? Aqueles que são casados, eu sempre falo e sempre vou orar pelos matrimônios, tá bom? Porque eu acho de extrema importância a gente estar orando pelos matrimônios. Como eu disse, os matrimônios, os casamentos são muito atacados por Satanás, então eu sempre estou me dedicando à oração também, na minha intimidade, tá? Aqui na minha casa, então estou sempre orando pelos matrimônios. Então aqueles que são casados, estou sempre lançando palavras de bênção, tá? Para o casamento de vocês, então que Yahshua abençoe, tá bom? Aqueles que são casados, que Yahshua esteja sempre no meio do matrimônio de vocês, e livrando, protegendo, repreendendo toda seta maligna contra o matrimônio de vocês, que vocês venham cada vez mais estar unido aí, você com a sua esposa, você com o seu esposo, ok? E que Yahweh abençoe cada vez mais, tá? Todos vocês aí que são casados, tá bom? Ficam a minha bênção para vocês por intermédio de Yahshua Mashiach, que essas bênçãos, que essas palavras divinas cheguem até vocês. E para vocês que são os solteiros, tá bom? Também as mesmas palavras de bênção eu lanço sobre a vida de vocês, como
a minha mãe disse, nós somos pássaros aí para voarmos no espiritual, tá bom? Nós que somos solteiros, se a gente quiser viajar hoje para levar a palavra em tal cidade, a gente viaja, porque a gente é pássaro, a gente, né, vive apenas para Iau e para Iauxa, então isso é algo muito precioso para nós, então somos pássaros realmente, tá? Então para vocês que são solteiros, tá bom? E vivem sozinhos, assim como eu, que Iau e Auxa abençoe vocês, que Auxa dê força para vocês continuar nesta jornada aí de dedicação às coisas divinas. Saibam que ser solteiros não é sinônimo de infelicidade, pelo contrário, é sinônimo de alegria, é uma dádiva, mesmo com as lutas, tá? Com as dificuldades que essa carne imunda, né, ela proporciona, essas lutas, esses espinhos, tá? Mas isso não significa que você vai ser infeliz por ser solteiro, por ser solteira, pelo contrário, tá? Quando você tá aí em uma dedicação plena às coisas de Iau, você vai ser muito feliz, você vai entender o que é a verdadeira felicidade, tá? A verdadeira felicidade, a gente não pode basear ela e colocar ela na mão de outra pessoa. Então, a gente não é feliz porque a gente tem outra pessoa, tá? A gente é feliz porque a gente tem Iau, porque a gente tem o nosso Criador. A nossa felicidade principal vem dele, tá bom? Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende que a nossa felicidade não está na mão de outra pessoa, não está na outra vida, mas a nossa felicidade está nas mãos de Iau, tá? A nossa felicidade vem dele. A nossa felicidade, pontuando bem corretamente, a nossa felicidade vem porque servimos a ele, tá? Então, todo aquele que serve a Iau com dedicação, ele vai ser feliz. Isso é nítido, porque é o que eu disse, é o amor acima de todas as coisas que nós temos por ele, tá? Então, quando a gente ama ele em primeiro lugar, como que vai ser infeliz? Não vai. Agora, se você coloca o seu amor em segundas coisas, né? Porque coisas e pessoas vão embora da nossa vida, tá? Pessoas tendem o costume de muitas das vezes nos deixar, nos abandonar, tá? E quando a gente coloca a nossa felicidade na mão de pessoas, quando essas pessoas nos abandonam, a gente fica acabado, a gente fica despedaçado. E é por isso que eu alerto tanto a você não colocar a sua felicidade na mão de ninguém. Na mão de ninguém. Não faça isso, porque isso é se destruir. Você é feliz. Seja feliz, porque você tem Iau. E ele nunca vai te abandonar. Você tem o Salvador Iauxa, que também nunca vai te abandonar. Então, por isso que eu, Maria, eu não coloco a minha felicidade nas mãos de ninguém. Porque quem faz isso tende a sofrer muito. Porque, como eu disse, o ser humano, ele é falho. E o ser humano, ele tem essa tendência de abandonar, de deixar. E por isso que a gente não pode fazer isso, de colocar a nossa felicidade nas mãos de ninguém. Coloque a tua felicidade, a tua vida unicamente nas mãos de Iau dos Exércitos. E você vai ver a sua vida sendo trilhada de uma forma muito genuína, de uma forma muito feliz. Eu digo isso para vocês por experiência própria, tá bom? Antes, eu cometia esse erro, antes de eu conhecer Iau dos Exércitos, antes de eu ser uma serva, tá? Isso acabou comigo, porque eu colocava a minha felicidade nas mãos de outras pessoas e eu sofri muito por isso, porque todas essas pessoas aonde eu dediquei o meu amor, o meu carinho, me abandonaram, me feriram, tá? Então, eu cometia esse erro antes de eu aceitar Iau e Auxa, tá? Quando eu ainda era do mundo, né?
antes do meu resgate, né, eu cometi esse erro, eu cometi essa falha, e eu creio que Yah permitiu para que eu aprendesse, né, porque senão como que eu ia aprender? Se Yah não permitisse, né, tudo que ele permitiu que acontecesse na minha vida antes do meu resgate, eu não tinha aprendido, né? Então a gente só aprende passando, a gente só aprende na prática, né? E eu aprendi sofrendo, aprendi chorando, mas aprendi na dor, sim, porque tem coisas que quando a gente não aprende no amor, a gente vai aprender pela dor, e eu aprendi pela dor, porque eu passei por cima de muitos conselhos da minha mãe, tá? Se eu tivesse ouvido os conselhos da minha mãe, que sempre foi uma serva, muito sofrimento teria sido evitado na minha vida. Muito sofrimento teria sido evitado na minha vida. Como eu não ouvi os conselhos da minha mãe, uma serva de Yah, eu paguei o preço, tá? E a minha mãe sempre me ensinou, nunca, minha filha, coloque o seu amor nas mãos de uma pessoa terrena, porque pessoas nos abandonam, filha, e eu nunca ouvi. Eu não ouvia, eu falava, não, mãe, a senhora não sabe e tal. E eu paguei o preço, tá? E fui ferida, fui abandonada, porque coloquei o meu amor na mão, tá? De uma pessoa que não soube cuidar. Entende? E aí eu aprendi uma das maiores lições na minha vida, a não colocar o meu amor nas mãos de pessoas terrenas. O meu amor, tudo que há de mais precioso dentro de mim, eu não dou a ninguém. Eu só dou a Yah dos Exércitos, porque Ele é o único merecedor. Tudo que há de mais valioso dentro de mim, ninguém dessa terra merece, a não ser Yah dos Exércitos. Ele merece. Yah merece tudo de nós. Dedicação, fidelidade, verdade. E é assim que eu ando com Ele. E é assim que eu falo para vocês também andarem com Ele. Porque é isso que Ele quer de nós. Então, hoje em dia, eu não tenho mais essas frustrações, porque eu não coloco mais o meu amor na mão de ninguém, unicamente nas mãos de Yah. E eu sou feliz depois que eu aprendi isso. Sou feliz depois que eu aprendi isso. Então, temos que aprender isso, a não criar expectativas demais no outro, porque os outros tendem a falhar. O ser humano tende a falhar. Então não coloque suas expectativas na mão de pessoas, porque senão você vai se frustrar. Ok? Então, primeira coisa, a gente tem que aprender é isso. É saber que a felicidade não vem através de pessoas. E eu aprendi isso na dor, como eu falei para vocês. Eu aprendi que a felicidade não vem de pessoas. A felicidade, a verdadeira felicidade, ela só provém de Yah dos Exércitos. A felicidade que eu vivia era uma falsa felicidade. Era uma felicidade enganosa. Enganosa. E eu quebrei a cara. Mas aprendi. E Yah permitiu. Porque ele sabia que ele tinha que permitir para eu aprender, já que eu não estava ouvindo os conselhos da minha amada mãe, né? Então, primeira coisa que a gente tem que aprender para ser feliz é isso. A sua felicidade verdadeira, ela não vai vir de pessoas, tá? Ela vai vir. E ela é. E o nome dela é Yah dos Exércitos. A tua felicidade é Yah, o teu Criador. O teu Criador. Então, a minha felicidade não se chama coisas e não se chama pessoas. A minha felicidade se chama o Criador Yah dos Exércitos, dono da minha vida. Aquele que permitiu a minha existência.
Ele é o verdadeiro motivo da minha felicidade. Marisa está dizendo que a gente não deve amar ninguém. Claro que não. Mas tem que saber separar. Você vai amar essa pessoa, mas você não vai colocar a sua total felicidade nela. Entende? A tua total felicidade tu só vai colocar nas mãos de algo. Tu não pode ser dependente de pessoas, é isso que eu tô falando, entende? Tu tem que ser dependente unicamente de algo dos exércitos. Então, ame esta pessoa, mas não seja completamente dependente dela. Seja unicamente dependente de algo. Eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Eu amo vocês que estão aí atrás dessa tela, que eu nem conheço o rosto, nem conheço a face. Porque esse amor foi algo que colocou dentro de mim. Mas o primeiro amor, ele não vem de pessoas terrenas, ele vem do divino. Ele vem de altos exércitos. Então eu amo a minha família, eu amo o meu próximo, eu amo os meus irmãos, as minhas irmãs, em Al e em Alcha, respeito vocês. Mas nós somos dependentes unicamente de algo. Entende o que eu quero dizer? Então, amo minha família, amo o meu próximo, mas sou dependente de algo e não de pessoas. É isso que eu tô querendo falar para vocês. Porque eu não sabia separar as coisas. Eu era dependente, entende? Eu era dependente daquela pessoa. E coloquei tudo de mim nas mãos daquela pessoa. E quando eu abri meus olhos, a pessoa me chutou, me deixou, foi embora. Entende? E aprendi isso na dor. Então, é isso. E hoje em dia eu sei de onde vem a verdadeira felicidade e que nunca mais eu posso colocar a minha vida nas mãos de outra pessoa. Mas a minha vida, eu coloco ela por completo nas mãos de altos exércitos. E quando eu aprendi isso, ele criou esse amor genuíno dentro de mim pelas vidas, a qual me dedico tanto. Não tem outro motivo para eu estar aqui a não ser o amor que eu sinto por cada um de vocês. Mesmo não conhecendo o rosto de vocês, como eu disse, é algo inexplicável, né? Tem dias que eu tô mal. Tem dias que eu tô mal. Eu já gravei a palavra aqui para vocês com febre, com um problema alérgico que eu tenho atacadíssimo. Mas eu falava, não. Eu vou gravar, Pai. Eu vou gravar, Pai, algo. Porque eu sei que tem muitos ali que estão esperando ouvir a palavra que eu posto aqui no canal. Eles estão esperando ser alimentados por Ti, Al. E eu nunca imaginei ter esse amor. Que é um amor sem falsidade. É um amor genuíno, que não tem mentira. Entende? E por que eu tô aqui? Porque primeiramente foi algo que colocou esse amor dentro de mim por cada vida.
pelo meu próximo. Mas ao mesmo tempo que Yahweh colocou esse amor dentro de mim, ele me ensinou a dividir as coisas. E que eu devo me entregar por completo nas mãos dele. Confiar por completo só nele. Então, é isso que eu passo para vocês, tá? Amem a Yahweh acima de todas as coisas. Amem a Yahweh primeiramente, tá bom? Porque verdadeiramente ele merece o melhor de nós. E o nosso maior tesouro, que é o nosso coração, a gente entrega a ele, tá? Porque nosso coração, né, é fonte de vida. O nariz começa a escorrer, né? A gente se emociona. Então, é isso, irmãos, irmãs. Eu falo cada palavra aqui e é como que vocês estivessem do meu lado, né? A gente se sente perto dos nossos irmãos em espírito, né? Eu lembro do apóstolo Paulo quando ele estava aprisionado, mas mesmo na prisão ele se sentia perto dos seus irmãos. Mesmo na prisão ele orava pelos seus irmãos. Imagina, tem que estar muito no espiritual, né, para estar preso e ainda não entrar em desespero. E em vez de entrar em desespero, Paulo estava orando pelos seus irmãos. Então, mesmo longe de vocês, eu sinto que estou perto, em espírito. Então, isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Então, é isso. Amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Mas devemos ser dependentes unicamente de Yahweh dos Exércitos. Esse é o ponto final que eu queria pontuar, tá bom? Então, é isso. Meu abraço, a minha paz de Yahweh de Yahshua para todos vocês. E até a próxima, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Yahweh Yahshua é conosco. Que você tenha sido despertado, tenha sido despertada, que vocês tenham sido alimentados, tá? Por meio dessa palavra e desse ensinamento, não feito por mim, mas feito por intermédio de Yahshua, o Mashiach, com base nas Escrituras. Ok? Então é isso. Um abraço.